Olá, turma! Tudo bem com vocês? Bom, estou aqui novamente para mais um vídeo explicativo da semana. Espero que vocês gostem e compreendam um pouquinho mais sobre o nosso tema de hoje, que trata da população brasileira. Então, vamos lá conhecer as características da nossa população? Bom, gente, dentro da geografia tem uma ciência específica que vai estudar essas características populacionais de uma determinada região, de um determinado país, ou do planeta como um todo, né? Que é a chamada demografia. Então, quando vocês escutarem esse nome demografia, relacione a questões populacionais, tá certo? Em 2017, né, a população absoluta, ou seja, a população total do nosso país, ela passava de 207 milhões de habitantes, né? O que faz do nosso país ser considerado o quinto mais populoso do planeta. A tendência para os próximos anos é que essa população ela cresça, né? Só que num grau menos desacelerado do que anos anteriores, tá certo? E a gente observa esse gráfico aí, tá? Vamos ler o título: Brasil, população total, homens e mulheres, de 2000 a 2030. 2030, sim, é uma previsão, né, de quantas pessoas vão ter daqui para lá, tá? Então, o tracejado vermelho é a população total, o tracejado verdinho aí é a população de homens e o laranja de mulheres. E a gente observa que o gráfico está crescendo, né? Está aumentando, tá subindo, tá? Por quê? Porque a população está aumentando. A previsão aí para 2030, como a gente observa, da população total, é que chegue em torno de uns 230 milhões de pessoas aqui, tá? E a distribuição da população, como é que essa população é distribuída pelo território brasileiro? Pessoal, tem áreas que são mais povoadas e tem áreas que são menos povoadas. Há um chamado vazio demográfico. Por exemplo, a região sudeste do nosso país, devido a todo o processo de industrialização, né, as pessoas atrás de uma melhoria da qualidade de vida, atrás de uma renda maior, por causa da chegada da indústria, muitas pessoas migraram de várias regiões para lá. Ou seja, lá é uma área bastante povoada. Quando a gente fala em povoada, a gente tem que fazer uma relação entre a quantidade de pessoas pela área. É uma região pequena com bastante gente. Isso significa dizer que lá existe uma densidade demográfica alta, né? Ao contrário, por exemplo, da região norte, da região centro-oeste, que há menos pessoas vivendo. A região norte é a maior extensão territorial, mas é uma região onde poucas pessoas vivem, tá certo? Poucas em relação, por exemplo, ao sudeste. Está aí o mapinha, né, para mostrar a vocês, tá? A gente observa que os pontinhos vermelhos é onde existem maior quantidade de pessoas. E onde está mais clarinho é onde há mais um chamado vazio demográfico, tá certo? Tem pessoas vivendo, mas tem pessoas vivendo, mas a quantidade de pessoas por quilômetro quadrado é menor, tá certo? Então, a gente observa claramente as regiões norte e centro-oeste são as menos povoadas, e o litoral do nosso país e a região sudeste são as áreas mais povoadas. Só um detalhe, dados do IBGE de 2014, tá? Natalidade e mortalidade. O que é natalidade? Representa, na verdade, a quantidade de nascidos, de crianças que nascem a cada grupo de 1.000 habitantes, né? Num determinado período, normalmente um ano. Tá? E as taxas de mortalidade representam o número de óbitos, de morte, tá? Então a gente faz essa relação, né? Tem quantas pessoas nascendo, tem quantas pessoas morrendo. Há no Brasil um crescimento natural, que é também chamado de crescimento vegetativo, que é justamente fazer essa relação, essa diferença, tá? Entre quem nasce e entre quem morre. Porém, a população de um local, de uma área, de uma região,
ela não se baseia só nas taxas de natalidade e mortalidade. Por quê? Porque também há os chamados processos migratórios. Por exemplo, aqui na nossa cidade de Codó, tem muita gente que vive aqui, mas não é codóense, não nasceu aqui. São pessoas que migraram para cá. No caso, eu, por exemplo, eu não sou codóense, mas eu migrei. Então, eu acabo fazendo com que a população ela aumente ou aumentasse, tá certo? Está aí o gráficozinho, né, das chamadas taxas de natalidade e mortalidade, né, desde o ano de 1881 até o ano de 2017, tá? O que a gente observa é que as taxas de natalidade, que é a linhazinha laranja, ela está decaindo e a de mortalidade também, né? Isso significa o quê? Né? Significa que as mulheres estão tendo menos filhos, a taxa de fecundidade ela diminuiu. O que é taxa de fecundidade, professora? Que tem aí, já tem, já aparece. A taxa de fecundidade é a quantidade de filhos por mulher, tá certo? Então, a gente observa nesse gráfico que está decrescendo, está caindo, né, essas taxas. A de mortalidade devido à melhoria na qualidade de saúde, né, na qualidade de vida, nas questões da saúde, que de qualquer forma melhorou em relação a anos anteriores. Então, crescimento populacional em queda. Está crescendo, a população está aumentando? Está. Mas é como eu já falei para vocês, num ritmo menos desacelerado do que anos anteriores. Exemplo, se vocês forem fazer uma pesquisa com as mães, as avós, as bisavós de vocês, vocês vão ver que de fato a população está crescendo, mas num ritmo mais lento. Por exemplo, minha avó teve 14 filhos, né? Naquela época, as mulheres, elas não trabalhavam em casa, né? Existia todo um machismo, um preconceito da mulher no mercado de trabalho. Minha avó teve 13 filhos, minha mãe teve 3, e eu com 35 tenho 1, né? Ou seja, está aumentando, mas o ritmo está diminuindo. Se vocês fazerem essa pesquisa com as mães, as avós, as bisavós de vocês, vocês também vão ter essa prova. Pirâmide etária, né? A pirâmide etária, também conhecida como pirâmide de idade, né? Essas pirâmides, na verdade, elas servem para revelar, né, alguns aspectos da população de um país, né? Como a gente já estudou naquele projeto sobre Codó, quando a base dessa pirâmide, a base, ela for larga, é porque tem uma grande quantidade de jovens. Quando o topo, né, for estreito, significa dizer que tem uma pequena quantidade de idosos. Vamos ver como é a pirâmide etária, como era e como é mais atualmente. Ó, está aí a pirâmide etária de 1980. A gente observa que a base é bem larga. A gente já estudou sobre pirâmide etária em aulas anteriores, né? A pirâmide etária do Brasil era essa aí. Uma grande quantidade de jovens e uma pequena quantidade de idosos. Isso é típico de países subdesenvolvidos, né? Por quê? Porque criança, de toda e qualquer forma, não contribui para o desenvolvimento do país. Criança é investimento, né? As crianças, elas não fazem parte da PEA, que é o quê? É a população economicamente ativa, aquela que de fato foca em desenvolver o país, tá? As crianças, elas estão no momento de preparação, de estudo, para futuramente entrarem no mercado de trabalho bem qualificadas. E aqui está a pirâmide de 2017, né? A mais recente que eu encontrei. A gente já vê que houve um estreitamento da base, ou seja, as mulheres entraram no mercado de trabalho, as mulheres, hoje em dia, a família, né? A mulher, o homem, o casal, eles, hoje em dia, eles fazem um planejamento familiar, né? Uma parte, nem todos são assim, mas uma parte fazem, né? Outra situação, a questão dos anticoncepcionais, que hoje a gente tem acesso, tá? Então,
tudo isso fez com que as mulheres elas quisessem ter menos filhos, né? E essa base a gente observa que estreitou, e a quantidade de jovens, né, e adultos e também idosos acabou aumentando, o que de certa forma melhora o desenvolvimento do determinado local, no caso o nosso país. E aí está uma análise socioeconômica da nossa população. PIB per capita e concentração de renda. Pessoal, aqui no Brasil, o Brasil, na verdade, é um dos países que tem o maior PIB do planeta, tá? É um dos que tem, ele está entre os 15 países que tem um dos melhores PIBs, que é o Produto Interno Bruto, que é toda a renda que aquele país vai arrecadar durante o ano. Mas esse PIB, infelizmente, ele está concentrado nas mãos de poucas pessoas. É por isso que há tanta desigualdade social e econômica, né? É como se aqui a gente tivesse dinheiro no nosso país, só que esse dinheiro ele está distribuído de forma desigual entre a população, tá? Poucas pessoas com muita renda e uma grande quantidade de pessoas com quase nada, com um salário mínimo e uma boa parte que não recebe nem o salário mínimo, tá certo? Outro problema é a chamada pobreza, né, no nosso país, que já foi mais pobre, mas, né, teve um pequeno salto, um pequeno desenvolvimento. É por isso que o nosso país é considerado um país emergente. Ele está em desenvolvimento, mas hoje em dia, como a gente sabe, a gente vê muita pobreza ainda, tá certo? Por aqui. E a questão da educação também, né? A educação, gente, é fundamental para o desenvolvimento econômico e social de qualquer lugar, de qualquer país, né? Embora o Brasil tenha avançado nesse campo nas últimas décadas, ainda há muito para ser feito, tá? A taxa de analfabetismo aqui ainda é elevada, né? O número de pessoas que têm o ensino superior ainda é baixo em relação a países desenvolvidos, né? E a gente tem que batalhar, né? Eu, como educadora, a gente, na verdade, tem que batalhar para mudar essa situação, tá? Longevidade também, que é outro item a ser analisado, que é longevidade, né? É o mesmo que a expectativa de vida. Quantos anos, em média, as pessoas vivem? Quanto mais as pessoas vivem, significa dizer que está havendo, na verdade, uma qualidade de vida melhor, né? Se aquele determinado país, ou se aqui tem uma grande quantidade de idosos, né? É porque a saúde de toda e qualquer forma e a qualidade de vida das pessoas melhoraram, tá? Então, a longevidade da população brasileira, ela aumentou um pouco nas últimas décadas, após o país reduzir a taxa de mortalidade infantil e elevar essa expectativa de vida. Porém, isso não ocorreu da mesma maneira em todos os estados, né? A região menos desenvolvida ainda que a gente tem, a região Nordeste, apesar de suas infinitas belezas naturais que a gente sabe que a gente tem, mas é uma região ainda um pouco atrás em relação às outras, principalmente a região Sudeste e também a região Sul, tá? Que as pessoas lá vivem mais. Está aí, tá? O mapinha falando da expectativa de vida por estado, tá? A gente vê que quanto mais está clarinho, laranja ou amarelo, principalmente amarelo, são os locais onde as pessoas vivem mais, né? Significa dizer que se vive mais, é que as pessoas se cuidam mais, né? Que tem acesso, um maior acesso e melhor acesso à saúde, certo? A gente vê o Maranhão aí com uma média ainda baixa, né? Em relação aos estados do Brasil, aos outros, aos demais, a, por exemplo, Santa Catarina, que é
que é, na verdade, o estado onde as pessoas têm uma expectativa de vida maior. Fica na região sul, tá? São dados do IBGE de 2015. Então, é isso, né? Se você quer ser bem-sucedido, precisa, na verdade, de dedicação total, né? Buscar seu último limite e dar o melhor de si para você conseguir os seus objetivos, né? A gente sempre tem que acordar, né? E sentir-se renovado e sentir-se como tendo uma nova oportunidade para fazer diferente e melhor, tá certo? Essa aí é uma frasezinha de Ayrton Senna, nosso grande guerreiro, tá certo? Da Fórmula 1. Um grande beijo, eu vou ficando por aqui e até a próxima!